tudo bem? Aqui é a Raquel. Eu tô lá no Insta como @withloveraquel, então se você ainda não me segue lá. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de depressão, mais especificamente como que eu percebi que eu tava entrando nesse processo, como que eu percebi que eu precisava de ajuda, como que eu pedi ajuda, como que as pessoas reagiram, enfim. Eu já contei um pouquinho sobre isso um tempão atrás aqui no canal, mas como eu mencionei no meu vídeo de volta pro YouTube, eu estava sob efeito de muitas medicações por conta da minha recaída em forma de síndrome do pânico. Então, o jeito que eu contei a história talvez não seja o mais elevado possível, não seja o mais correto e correspondente à realidade. Por isso que eu decidi ocultar a maioria dos vídeos e contar novamente a história, dessa vez sem estar com nada alterado na minha consciência. Esse processo de depressão aconteceu quando eu tinha 18 anos, então faz 6 anos que isso aconteceu. Eu não tenho mais nenhum sintoma nem de depressão e nem da síndrome do pânico, que aconteceu anos depois. Então podem ficar tranquilos quanto a isso, que eu sei que muita gente assiste os vídeos e fica preocupado. Tá tudo super bem comigo. E hoje eu consigo ver vários pontos com clareza, né? Que na época eu não percebi, mas hoje em dia eu percebo muito claramente sintomas, pontinhos que eu já deveria ter prestado atenção. Então, ali com 18 anos, eu estava no segundo ano da faculdade, eu já estudava à noite e fazia estágio durante o dia. E eu vejo que no estágio foi onde tudo começou, onde eu comecei a perceber que tinha alguma coisa esquisita, mas eu não sabia que tinha alguma coisa esquisita. Então, era um estágio super legal, num lugar super bacana, as pessoas me tratavam super bem, até hoje eu tenho contato com as pessoas de lá, mas por algum motivo eu me sentia muito errada lá. Eu não conversava com as outras pessoas, eu me escondia, eu não queria colocar minha opinião pra fora, eu tinha muita angústia de fazer alguma coisa errada, de cometer algum deslize, sendo que eu era estagiária, todo mundo sabia que era meu primeiro estágio, não tinha nenhuma pressão em cima de mim. Eu sentia que estavam dando peso do mundo nas minhas costas, que eu era responsável por muita coisa, mas eu não era. Era bem tranquilo o trabalho, olhando agora. Me davam muita liberdade de horário, me davam liberdade de fazer da forma como eu achava melhor, mas eu me sentia muito sobrecarregada, eu tinha muito medo de fazer errado, eu tinha muito medo de brigarem comigo. O tempo inteiro eu achava que iam explodir, que iam fazer o maior auê comigo. E isso nunca aconteceu e nem deram sinais de que isso aconteceria. Então, todos os dias durante o estágio eu ficava muito angustiada, o tempo inteiro aquela coisa esquisita de, nossa, vai acontecer alguma coisa ruim, eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu não tinha nada pra fazer, na verdade. Bom, eu não aguentei ficar no estágio muito tempo. Um tempo depois eu acabei pedindo demissão, porque realmente estava me gerando um mal horrível. Eu chegava na faculdade, assim, exausta, chorando. Mal mesmo, e eu não conseguia nem explicar por que eu tava mal. E depois que eu saí desse estágio, eu não procurei mais nenhum outro e não procurei mais nada pra me ocupar durante o dia, coisas pra fazer, pra, não sei, alguma atividade extra, além da faculdade que era só à noite. Então eu passava o dia inteiro apenas assistindo séries. Só que eu fiquei literalmente todos os dias só assistindo série por uns 3, 4 meses seguidos, assim. Ficava o dia inteiro apática, olhando a tela do celular, que eu via inclusive no celular. Levantava, ia pra faculdade, assistia as aulas, voltava pra casa, pronto. Dormia, acordava tarde e repetia o ciclo. Nos finais de semana eu fazia mais coisas, então muitas vezes eu saía, eu tava namorando na época, eu saía então com o meu namorado daquela época, a gente via nossos amigos, mas eu não era uma coisa que eu ficava assim, super empolgada, eu costumava inventar muitas desculpas pra não estar com os meus amigos, nem com o namorado. Eu tentava fugir porque eu queria ficar quieta, sozinha, calada, escondida, porque era como se eu não tivesse energia o suficiente pra ter disposição pra nada, pra ter vontade, pra querer falar. E não é que eu tava muito triste, tem gente que acha que depressão é uma tristeza muito grande. Eu simplesmente não sentia nada. Era uma coisa muito apática, assim. Eu sinto que as minhas emoções eram meio que lineares. Tipo, acontecia uma coisa super legal, ela continuava ali, normal, neutra. Acontecia uma coisa ruim também, continuava ali neutra. Então eu percebi que eu fiquei muito apática. Na época, talvez eu não tenha reparado tão rápido assim. Hoje em dia eu consigo ver que eu claramente estava muito apática. Eu não ligava pra nada. Um ponto que me chama muita atenção, olhando hoje, é o relacionamento que eu tava. Então, eu realmente não tava nem aí pras mentiras que eu descobria, pras coisas que me contavam, se ele saía escondido de mim ou não. Eu realmente tava meio que tranquilona. Eu não tinha disposição pra brigar, não sentia nada quando eu descobria essas coisas, então eu ficava tranquilona. E foi um momento que eu tava com poucos amigos também, porque
eu não conversava muito com eles. Eles me mandavam mensagem, não respondia. Eu via alguns na faculdade só, então o pessoal da faculdade eu conversava todos os dias à noite, mas fora da faculdade, não. Então eu comecei a me isolar muito das pessoas. E, por exemplo, se tivesse todo mundo aqui em casa, então se minha família tivesse aqui em casa no final de semana, aí eu preferia ir pra casa do meu ex-namorado, porque pelo menos eu ia poder, sei lá, falar pra ele que eu queria ficar quieta, que eu não queria falar. Porque aqui em casa provavelmente iam querer falar comigo. E eu tava me sentindo tão esquisita que eu não queria ter que explicar porque que eu tava esquisita. Enfim, eu fugia. Pra onde eu poderia ficar mais quieta, mais isolada, mais escondida, é pra onde eu ia. Eu lembro de ter dias que eu voltava da faculdade e eu ficava sentada no carro na garagem porque eu não tinha vontade de abrir a porta, eu não tinha vontade de subir pra casa, porque eu sabia que eu ia ter que dar oi, sabe? E não é que eu tinha uma relação ruim com a minha mãe, claro que não era boa como hoje, a gente tinha muitos desgastes lá atrás, mas não é que tava uma coisa ruim, sabe? Era mesmo por falta de disposição, de vontade e falta de entendimento da minha parte do que estava acontecendo comigo, do porquê que eu não tinha essas vontades de interagir com os outros. Depois de muito tempo com essa apatia, as emoções começaram a aparecer de novo, só que de formas muito, muito, muito intensas pro lado negativo. Então, uma coisa legal não me deixava tão feliz. Uma coisa mais ou menos me deixava muito triste, muito brava, muito irritada. E eram sentimentos que não cabiam em mim, eu não sabia lidar. Então, mais uma vez, eu me isolava. Eu preferia ficar quieta, chorando sozinha no meu canto, porque eu achava que eu sentia errado. Então, uma coisa que eu ouvi muito naquele período era: ai, você chora por qualquer coisa, ai, não pode falar nada que você fica ofendida. E não é que as pessoas estavam falando isso por mal, ninguém sabia pelo que eu tava passando, mas aquilo entrava na minha cabeça do tipo: você está sentindo errado, você é maluca. Então eu queria me esconder, eu queria me isolar, eu queria chorar quieta, eu não queria que ninguém falasse comigo. Porque qualquer coisinha que falassem pra mim eu ficava extremamente ofendida, extremamente chateada, profundamente magoada. Era como se as minhas emoções tivessem amplificado 10 vezes mais pro lado negativo. Isso começou a afetar muito a minha relação, principalmente com a família, porque tudo que falavam pra mim, mesmo que não fosse uma crítica, nenhum julgamento, eu entendia como crítica ou julgamento. Então eu me sentia atacada o tempo inteiro, inteiro, inteiro. Então comecei a me isolar mais e mais e mais e mais. E até então eu só pensava o quê? Ninguém me entende, ninguém compreende meus sentimentos, eu sou muito emotiva e é isso, eu vou ter que lidar com isso pro resto da minha vida, enfim. E aí um dia que eu lembro tão perfeitamente desse dia, sendo que minha memória dessa época é um pouco borrada, não lembro muito bem, mas teve um dia exato que eu considero que foi o dia mais triste da minha vida e não tinha acontecido nada de ruim. Eu simplesmente acordei muito triste, eu tive que fazer muita força pra me arrumar, pra me trocar, pra tirar foto, que eu tinha que tirar foto. Eu tava assim, exausta, eu não conseguia, eu tava assim, no auge da minha tristeza profunda. E naquele dia não tinha acontecido nada, talvez alguém tivesse me falado alguma coisa na semana anterior e aquilo tava reverberando em mim ainda. E eu tava aqui em casa e eu saí pra fazer um trabalho em grupo. E na hora que eu cheguei na casa da minha amiga pra fazer o trabalho em grupo, na hora que eu saí do carro, eu meio que dei um passo assim pra frente na rua pensando: e se eu atravessasse a rua sem olhar se tem algum carro? Tipo, o que será que aconteceria? E por uma fração de segundos eu pensei: nossa, se eu morresse seria muito mais fácil, porque eu não ia mais ter que lidar com essas emoções. Eu não ia mais ter que sentir isso. E então aquele dia foi o primeiro dia que eu tive um pensamento assim de morte conscientemente e que eu falei: eita, olha no que eu pensei. E esse dia me marcou muito, porque foi realmente a primeira vez que eu pensei nisso como uma solução. E tá, subi, fiz o trabalho, voltei pra casa e fiquei pensando durante a noite sobre aquele meu pensamento. E quando eu acordei, eu falei: tá, eu acho que não é normal pensar isso, eu acho que se eu tivesse bem, isso não aconteceria. Só que ao mesmo tempo eu tava me sentindo muito culpada de pensar na morte como uma saída, sendo que eu sempre tive tudo de bom, minha mãe sempre me deu tudo do melhor, toda a educação, eu nunca passei nenhuma necessidade. Então eu falava: meu, é muito injusto da minha parte estar pensando isso. Eu sou ingrata, coisas assim que eu ficava pensando muito, que só depois eu fui entender que não tem nada a ver com o processo de depressão. E bom, no dia seguinte, então, eu tomei coragem de falar com minha mãe. Eu falei pra ela que eu achava que eu
queria ver um psicólogo. E ela falou, mas por que você quer falar com um psicólogo? Eu falei, porque eu não tô conseguindo lidar bem com os sonhos, eu tô me sentindo muito triste. E nisso eu já comecei a chorar muito. Porque eu já me senti muito julgada por ela, me senti muito criticada, eu senti que eu tava errada, que eu tava inventando coisa, que eu tava dramatizando. E aquele meu ato de chorar, sendo que ela não tava entendendo pelo que eu tava passando, ela não sabia pelo que eu tava passando até então, fez realmente ela reagir mal. Então ela falou que eu não precisava de nada disso, que eu não era uma pessoa triste, que eu tinha tudo que eu precisava e não tinha porquê. Bom, vim pro meu quarto chorar e ela conversou com a minha irmã mais velha, que me mandou uma mensagem. Também foi uma coisa um pouco tensa, porque ela também não via o que eu tava passando, então pra elas duas era uma fantasia da minha cabeça, talvez, não sei. E eu falei pra minha irmã que eu tinha pensado em morrer. E aí eu falei, eu não tô mentindo, eu não tô inventando, isso aconteceu. E eu acho que eu preciso de ajuda. Bom, brigaram comigo. Ela e minha mãe brigaram comigo. Eu não guardo nenhum rancor, tá, gente? Tranquilo. Foi a reação delas no momento, mas logo depois eu tive super apoio. Mas mesmo brigando e ficando irritadas e achando que talvez eu estivesse falando, né, da boca pra fora, minha mãe entrou em contato com uma terapeuta de confiança dela, que me ligou na hora, e ela trabalha muito com energias. Não tem nada a ver com as terapias que eu trabalho hoje em dia, mas ainda assim é sobre energia. E quando ela entrou na minha energia, ela falou que viu tudo tipo um buraco negro, assim, uma energia, tipo, densa. Ela falou, não, vem aqui. Aí eu fui lá, ela fazia uma massagem que mexia nas energias, e ela falou, não, o seu caso é pra ir no psiquiatra, você precisa ir pra um psiquiatra. Então ela falou com a minha mãe, falou que eu precisava do psiquiatra, minha mãe super contrariada, porque ela tinha muito preconceito com medicação, com psiquiatra, falou, beleza, eu fui na que me indicaram e em 2 minutos de conversa ela já falou, não, você tá em um processo de depressão profunda. Naquele momento aquilo fez sentido pra mim. E por mais que seja um diagnóstico que a gente não gosta de ter, né, eu não ficaria feliz de ter esse diagnóstico de novo, me aliviou muito, porque eu pensei, então realmente não sou eu. Tipo, eu não sou o problema, tem alguma doença em mim. E dá pra melhorar, então eu não vou ficar assim pra sempre. Então aquilo me deu uma super esperança. Ela me explicou que a minha depressão era química, então que meu cérebro simplesmente falou: eu vou parar de produzir o que deveria produzir. Hoje em dia, com as técnicas que eu trabalho, eu vejo que tiveram vários outros pontos que me levaram a chegar nesse quadro. Mas, enfim, ela me sugeriu medicações e eu comecei a tomar. Comecei psicóloga também ia na terapia alternativa que eu mencionei, na massagem. Inclusive, gosto de deixar isso claro, né? Eu trabalho com terapia alternativa, mas eu nunca atendo ninguém que tem alguma doença sem encaminhar para psicólogo, psiquiatra, enfim, um especialista de fato. Tá? Uma coisa não exclui a outra, mas podem se complementar. E bom, eu não tive que falar para o restante da família, todos falaram entre si, nunca questionaram muito do que eu sentia, meio que depois que viram que o negócio era sério mesmo, que uma psiquiatra falou que de fato eu estava doente, todo mundo, né, paralisou, ficaram se sentindo mal, inclusive, porque eu não demonstrava antes que eu tava daquela forma, eu me escondia, então elas realmente não tinham como saber. E aos poucos eu fui melhorando e sentindo que meus sentimentos estavam um pouco mais alinhados. Ainda assim, eu senti as coisas de uma forma muito intensa. Foi um período bem desafiador, tanto pra mim quanto pra minha família. E depois que eu comecei as medicações, eu tive vários altos e baixos, eu tive uma coisa pior ainda, tipo, eu tive uma grande piora depois de um tempo, depois eu tive uma melhora, uma piora, enfim. Mas aí fica para outro vídeo, se vocês tiverem interesse em saber como foi durante o tratamento, que também foi um pouco tumultuado. Só falei como minha família reagiu, né? Mas então, amigos todos me apoiaram super, seguiram como se nada tivesse acontecido, né? Como uma grande coisa, porque a grande maioria já tinha tido contato com a depressão, então foi super tranquilo. Me acolheram, me ajudaram, me apoiaram. O meu namorado da época, ele de começo me apoiou, falou que ia me ajudar e tudo mais. Um pouco mais pra frente no tratamento, quando eu tive uma recaída, que eu entrei em processo de automutilação, quando eu contei pra ele, ele falou que era a coisa mais nojenta, mais feia que alguém já tinha contado pra ele, que tinha mostrado pra ele. E ele terminou comigo porque ele falou que queria namorar comigo e não comigo com depressão. Então não é todo mundo que vai apoiar você ao seu redor. E tá tudo bem, cada pessoa tem seu processo, não tem como a gente cobrar que o outro reaja da forma como a gente espera. Muitas vezes as pessoas reagem de um jeito oposto àquilo que a gente precisa.
Mas o fato é, se eu não tivesse buscado ajuda, eu não estaria aqui, eu não estaria tão feliz com a minha vida, eu não teria tanto sucesso em todas as áreas que eu tenho e que eu sou muito feliz e muito grata por isso. E eu não teria metade do senso que eu tenho hoje para trabalhar com o que eu trabalho. E realmente falar muda tudo. E se você não sente a vontade para falar com seus pais, tem medo de brigar ou acha, não sei, alguma coisa errada, comece a contando para alguém que você consiga se abrir, mas alguém responsável, por favor. Eu recebo muitas mensagens de meninas super novinhas falando: Raquel, eu tô com depressão, me ajuda. E eu, infelizmente, não posso ajudar. Eu trabalho com terapias? Sim, só que as terapias não são psiquiatra, não são psicólogo. Eu não posso atender vocês dessa forma. Então, vocês precisam de uma ajuda médica, tá? Profissional, é muito importante. Então, quando eu digo alguém responsável, eu tô falando um professor, uma professora, um orientador que vai poder te ajudar a chegar aos pais, por exemplo. Se você já for mais velho, responsável, conte com alguém de sua confiança. Hoje em dia a coisa da depressão tá com um tabu muito menor, então as coisas estão mais fáceis. E claro, tem o CVV também, que dá para ligar e tem atendimento, tem apoio. E existem vários psicólogos que atendem de forma gratuita ou com preço popular, que podem auxiliar também. É só jogar no Google, tem online hoje em dia, então tem saída, tem solução. Então, caso você se conecte com algum ponto desse vídeo muito intensamente, sinta que talvez seja um sinal para você procurar ajuda, só para ver se tá tudo bem, se você precisar de auxílio de medicação, se você precisar de auxílio de outro profissional, porque é muito importante logo no começo você já ir atrás de ajuda, para não deixar chegar em um ponto onde não tem como voltar atrás. Gente, esse é o vídeo de hoje. Se tiverem mais dúvidas ou pedidos específicos de vídeo, é só deixar nos comentários. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.